Olá, meus amigos, minhas amigas. Vamos continuar a correção da prova do Conselho Nacional de Justiça. Prova essa de técnico administrativo, mas eu vou bater uma real para vocês, cara. Essa prova de técnico administrativo parece mais prova de nível superior pelo aprofundamento e detalhamento das questões. Ontem eu comecei a gravação. E terça e quinta é o dia que o professor tem que levar os filhinhos na escola, né? Meus filhos na escola. E aqui em Cuiabá está tendo um trânsito infernal devido a essas obras da Copa do Mundo. Gente, incrível, incrível, incrível. Aqui está pior que São Paulo. E aí, parei a gravação e hoje estou retornando a gravação dessa prova, que você pode ter certeza que essa aqui será o padrão modus operandi do CESP 2013 para diversos concursos que o CESP irá realizar, entre eles o Ministério Público da União, o INSS, esses concursos assim. Então esse deve ser o padrão. Agora nós vamos corrigir as 25 questões de AFO, Administração Financeira Orçamentária. Quando a gente prepara uma aula de correção, a gente sempre avalia, o próprio professor, no caso, me avalia sim, se o conteúdo da sala de aula que o professor ministrou, o aluno tinha condições de fazer essa prova aqui. E com muito conforto, muita tranquilidade, falo para vocês que o nosso aluno do LSC Concursos, que estudou com o nosso material, seguiu as regras, seguiu toda a cartilha, ele teve condições de sair muito, muito bem nessa prova aqui. Vamos lá, primeira questão, essa é a questão 26, no total de 45. Por ser uma iniciativa do Poder Executivo e em virtude da independência entre os poderes, a Lei Orçamentária Anual não dispõe acerca dos valores destinados ao pagamento de pessoal dos poderes Legislativo e Judiciário. Questão relativamente fácil. Você tem que entender o que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Primeira, essa LOA ela é única, é uma lei, é um orçamento para cada esfera de poder. Esfera da federação. Professor, o que é isso? Significa dizer que a União terá um orçamento. Significa dizer que cada estado terá um orçamento. Cada município um orçamento. O Distrito Federal um orçamento. É um único orçamento por ente da federação. E nesse orçamento está composto os orçamentos do Executivo, Judiciário e Legislativo. Todas as despesas públicas deverão obrigatoriamente constar no orçamento. Então o que está dizendo aqui? Professor, os poderes têm independência? Sim. Leiam lá no artigo 2º da Constituição. Os poderes são independentes e harmônicos entre si. Legislativo, Judiciário e Executivo, Legislativo e Judiciário. Os três poderes são independentes, claro. Só que os três poderes, eles têm um orçamento. E é um único orçamento para cada poder. Nesse sentido, as despesas com pessoal do Judiciário e do Legislativo, obrigatoriamente são incluídos na LOA. Ou seja, no caso aqui, o único erro da questão é a palavrinha não. Então é o seguinte, por ser de iniciativa do Executivo. Ok, por que é de iniciativa do Executivo? Porque o orçamento é a função administrativa e a função típica administrativa faz parte do Poder Executivo. E em virtude da independência entre os poderes,
A Lei Orçamentária Anual, LOA, não dispõe acerca dos valores destinados ao pagamento de pessoal dos poderes legislativo e judiciário. Bacana até isso aí. Gente, olha, eu adoro corrigir prova de concursos. Depois dessa prova aqui do CNJ, eu já estou preparando a correção da prova da Anatel e vou corrigir várias provas, né? Primeiro eu vou corrigir todas as provas que eu tenho aí, acho importantes do CESP, e depois a gente vai da banca FCC, e depois a gente vai para a banca da ESAF. Bacana, então tá aí, a questão está errada. Porque sim, a despesa com o pessoal do Legislativo, Judiciário e Executivo são obrigatoriamente incluídos no orçamento. 27. A organização e apresentação do orçamento público são as principais preocupações do orçamento base zero, enquanto a avaliação e a tomada de decisão acerca das despesas ocupam, nesse modelo, um papel secundário. Fácil. Então aqui é o seguinte, aqui há tipos de orçamento. Na aula tipos de orçamento você mata essa questão. Vamos lá, vou explicar para vocês. Tipos de orçamento. Preste atenção no prof. Nós temos o orçamento tradicional. Do orçamento tradicional, houve a mudança, nós passamos para o orçamento de desempenho. Outro upgrade no orçamento, nós temos agora o orçamento programa. Então nós temos tipos de orçamento tradicional, desempenho, orçamento programa. E nós temos uma outra metodologia orçamentária chamada orçamento base zero. Base zero que começa do zero, tá certo? Então é o seguinte, eu vou pular a resposta aqui, vamos explicar um pouquinho para vocês o que vem a ser o orçamento base zero. De início eu já falo para vocês que essa questão está errada. Mas vamos lá, eu vou explicar para vocês o que é o orçamento base zero. Orçamento base zero, eu vou fazer a leitura. Com a técnica do orçamento base zero, cada unidade deve justificar a cada ano uma das atividades que desenvolve. É como se estivesse partindo do zero. Por isso, o nome da técnica orçamento base zero. Então é o seguinte, não adianta, todo ano você vai iniciar do zero o orçamento. Isso é muito interessante. Você sabe por quê? Porque hoje, gente, a tradição orçamentária diz o seguinte, órgão A recebeu 10 milhões de reais de orçamento, por exemplo, em 2012. Em 2013, o cara já fala, 10 milhões é meu, é direito adquirido. Tá certo? Direito adquirido. O orçamento base zero veio justamente para quebrar essa crista. Esses 10 milhões de orçamento que ele já acha que tem lá, que ele tem direito, cara, que ele acha lá, ele acha que é um direito adquirido, independentemente da forma que ele vai gastar. Sem a vinculação à execução aos resultados pressupostos. Então, no base zero, fala, você não tem nada de orçamento. Você tem que começar do zero, você tem que formular suas estratégias, o seu plano. Vamos ver quanto isso vai dar, se isso é importante realmente para a sociedade, e aí a gente faz o orçamento. Ou seja, 10, maravilha. Fantástica essa teoria. Então, não existe dessa forma direitos adquiridos. Cara, caiu nessa prova de direitos adquiridos. Opa! O examinador está cobrando o assunto orçamento base zero. Sobre verbas anteriormente outorgadas aos órgãos da administração pública, pois é um processo operacional de planejamento e orçamento e que exige a cada administrador a fundamentação da necessidade dos recursos totais alocados e, detalhes, lhe transfere o ônus da prova, a fim de que ele justifique as despesas que está sendo solicitando. Exatamente isso. Então ele já não tem um orçamento, ele vai ter que provar que ele precisa daquilo com ações e metas, né? Essa metodologia é centrada em torno do que chama pacote de decisão e envolve 3 etapas. Primeira, identificação e elaboração dos pacotes de decisão. Priorização dos pacotes de decisão e, finalmente, a decisão sobre a alocação dos recursos. Está aí. Agora, vamos fazer aqui a questão. Vou voltar aqui, questão 27.
A organização e a apresentação do orçamento público são as principais preocupações do orçamento base zero, enquanto a avaliação e a tomada de decisão acerca das despesas ocupam, nesse modelo, um papel secundário. Errado! Essa parte aqui é um papel principal. Estou corrigindo a questão. Vamos corrigir de outra maneira. Eu deixo aqui principal e troco aqui, ó, tradicional, corrigir. Pronto. Outra correção. Coloco o principal aqui e tiro principais aqui por secundário. Pronto. Ou seja, no orçamento base zero, a avaliação e a tomada de decisão acerca das despesas é principal, é prioritário. No orçamento base zero, a apresentação do orçamento é secundário. No orçamento tradicional, a apresentação do orçamento é principal e a tomada de decisões acerca da alocação é secundário. Isso no orçamento tradicional. Cara, aqui não tem jeito, aqui é para aprender. Você pega cada questão dessas, da forma que a gente está ministrando para vocês, nós vamos dessecando a questão item a item, todas as possibilidades da questão ser cobrada em prova, né? Vamos lá, questão 28. O orçamento de desempenho pode ser considerado uma importante evolução do processo de integração entre orçamento e planejamento. Uma das suas principais características é a apresentação dos propósitos, objetivos para os quais os créditos se fazem necessários. Tá certo, exatamente isso. Quero fazer aqui para vocês, gente, ó, um esquema. Primeiro, nós tínhamos o orçamento tradicional. Depois, nós passamos para o orçamento de desempenho. E, finalmente, agora, nós temos no orçamento programa. Está aí. No orçamento de desempenho, nós já temos o quê? Uma preocupação, desempenho. O que é o desempenho? Ó, uma preocupação, por exemplo, dos propósitos e objetivo dos quais os créditos fazem. Ou seja, o orçamento você tem que ter despesa, receita e despesa. Porque esses créditos, a receita, o que vai desempenhar dos objetivos. Então a questão está absolutamente correta. Professor, eu estou aprendendo, glória a Deus, cara, aqui é para aprender, aqui é papo reto. Eu sempre falo que é para martelar na cabeça do aluno. Tá certo? Vamos aqui, questão 29. A relação intertemporal do gasto público é um importante elemento da política pública. Por essa razão, o orçamento deve ser plurianual, conforme previsto na legislação brasileira, que, portanto, viola o princípio da anualidade orçamentária. E aí, prof? Questão, ó, bacana. Primeira coisa, cara, nós temos dois caminhos aqui para resolver essa questão. Dois caminhos. Primeiro caminho, eu vou começar, mas não vou terminar. Depois eu termino lá. Papo reto, cara. Sinceridade. Sinceridade. Você sabe o que é o tal do intertemporal? Não? E aí? Como é que você vai fazer uma questão dessa? Então, vamos colocar aqui uma interrogação no intertemporal. Vamos considerar que você não saiba o que é o intertemporal. Então, vamos começar a fazer a questão do ponto aqui para a segunda parte da questão. Por essa razão, o orçamento deve ser plurianual. Cara, o orçamento, ele é anual. O plurianual é o PPA. O PPA, ele é um plano, conforme previsto na legislação brasileira, que, portanto, viola o princípio da anualidade orçamentária. Errada. O princípio da anualidade orçamentária
aplica-se somente à LOA, Lei Orçamentária Anual. O princípio da anualidade não aplica-se ao PPA. Então, 2 erros aqui, gigantescos aqui nessa relação. Logo, a questão está errada. Mas, professor, entendi. Entendeu? Essa aqui é uma questão, cara, que você tem que parar o vídeo, voltar e ouvir o professor detalhadamente, porque isso aqui é importante, cara. É muito importante ter essa visão. Mas agora o seguinte, a banca do CESP é uma banca que eu chamo de uma avaliação integrativa. A banca do CESP gosta de cobrar dentro de uma questão outros conteúdos. Por exemplo, aqui é a questão de administração financeira e orçamentária. Ela cobrou um assunto de intertemporal. Intertemporal, nesse contexto aqui, acredito eu que seja um contexto do lado jurídico. E nós vamos lá na legislação do direito para entender o tal do intertemporal. A palavra intertemporal, no ramo do direito, é destinado a solucionar o aparente conflito entre as leis. No caso ali, o conflito estava entre plano que não tem adesão ao princípio da anualidade e a LOA que tem adesão ao princípio da anualidade. Sobre os conceitos do artigo 6º da Lei de Introdução ao Código Civil, LIC, a lei nova não pode retroagir, aplicar uma lei para regular relações anteriormente constituídas e abarcar situações já consolidadas no passado, pois não irá estabelecer uma segurança jurídica do sistema por intermédio do direito adquirido. O ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então está aí para vocês o intertemporal. Eu confesso para vocês que eu não sou a pessoa mais indicada para explicar esse tal do intertemporal, porque eu não sou professor de direito, só direito administrativo que está aqui no coração, né? E professor também conhece um pouquinho, né, do direito previdenciário, né? Os esforços para a questão 30, os esforços para a integração entre planejamento, programação e orçamento marcam a evolução da integração do planejamento no orçamento? Bacana, legal. Professor, explica para nós, claro. Estamos falando aqui, ó, planejamento, programação e orçamentação. Primeiro, nós temos o planejamento. É o plano. A partir desse plano, nós temos a orçamentação, que é o orçamento. Depois do orçamento, nós temos o terceiro passo, que é a programação. A programação, que já está parte aqui da execução. Professor, o que significa programação? Diz o seguinte: todo dia 20 de cada mês, a Secretaria de Fazenda, o Ministério da Fazenda, irá repassar os recursos para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal Regional do Trabalho, para o Ministério Público da União para pagar. Então é a programação. No planejamento nós temos aqui, ó, PPA. No orçamento nós temos aqui a LOA, que é a Lei Orçamentária, aquilo que foi validado, aquilo que foi aprovado, não é isso? E a programação vai ser a execução, que chama-se programação financeira. Ou seja, os esforços para integração entre planejamento, programação e orçamento marcam uma evolução na integração do planejamento e orçamento. Claro, exatamente, olha aqui. Aqui é o quê? É a integração. Uma questão que está correta. Os esforços para integração entre planejamento, programação e orçamentação
marcam a evolução da integração do planejamento e no orçamento público. Olha aí, não tem como o aluno, cara, errar questões. E bato uma real para vocês, nossos alunos saíram muito bem na prova, porque tudo isso aqui foi explicado, gente, nos detalhes. Como é que faz? Olha, eu estou em processo de reatualização e revisão das minhas aulas. Então, primeiro eu faço isso. Eu separo aí algumas provas, né? O professor separa aí algumas provas, resolve as provas com os alunos, identifica aí a tendência das bancas, as novas percepções, porque o examinador, cara, é o cara mais tranquilo que tem. O cara tá lá na boa, tranquilo, na sua casa de veraneio lá, só pensando como ferrar você. Tem tempo, ele vai lá, então ele fica, matutando as coisas, faz as questões, e nós aqui do cursinho é outro lado. Aqui o cursinho tem que seguir a tendência desse, e eu falo mais para vocês. Nós estamos sempre um pouquinho à frente, já identificando, né? Nós estamos aqui todos os dias aqui nessa luta. Questão 31. De acordo com a LDO, na condição de se verificar no final do semestre que a realização... De acordo com a LDO, ok. LDO é o quê? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na condição de se verificar, ao final do semestre, que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas de resultado primário, o Poder Executivo promoverá, por ato próprio, limitações no empenho e na movimentação financeira dos três poderes. Tá aí, cara. Você sabe que aqui, uma das minhas preocupações maiores é o seguinte, cara. As minhas preocupações maiores é o seguinte, é fazer que você entenda o modus operandi do examinador. É repassar para vocês instruções, dicas preciosas para você estudar para concurso, focado na prova. Uma questão como essa aqui. Essa, cara, quando fala dá prazo, as questões informam prazo. Dia, meses, não sei o que, tal. É questão Ctrl+C e Ctrl+V. Ou seja, o examinador, para fazer uma questão como essa aqui, usou alguma legislação como base. E o que eu falo para vocês? Que vocês têm que estudarem na fonte de onde o examinador retira as questões. Por exemplo, já falei isso no curso, eu vou repetir para vocês. Administração financeira e orçamentária. 3 instrumentos principais: Constituição Federal, Lei 4.112 e Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101. Ok. Então pergunto para vocês, papo reto, olhando no olho, onde que o examinador retirou essa questão? Quer saber? Está aqui. Artigo 9º da Lei Complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos ler? Se verificado no final de um bimestre, já matou. Por quê? Porque na questão o cara tirou a palavrinha bimestre, colocou semestre e mandou você avaliar se está certa ou errada. Cara, LRF não tem jeito. Então, essa questão que eu passei para vocês, o examinador utilizou dessa artimanha. Fez um Ctrl+C e um Ctrl+V no artiguinho 9º. Cara, LRF, vou bater real para vocês, cara. Você sabe que comigo não tem essa não, cara. Se você não estudar, cara, se você não ler com atenção a LRF, inclusive, já está aqui na minha programação, eu vou dar uma aula da LRF para vocês, tá? Que é um curso de ARFO avançado, né? Avançado. A gente vai estudar quase todos os artigos da LRF aí. Se você não estudar LRF, você não fica competitivo, não tem como passar em concurso de alto nível. Estamos estudando, então não pode ter preguiça, vai ser paixões. Então vamos ler todo aqui o artigo 9º. Nós já identificamos o erro da questão passada, que ela é errada. Se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecidas no anexo de metas fiscais. Os poderes e o Ministério Público promoverão,
por ato próprio e nos montantes necessários nos 30 dias subsequentes, limitação do empenho e a movimentação financeira segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Indo para a questão agora, olha só. Nós já sabemos que ela está errada, porque nós já encontramos aqui um erro, não é isso? Ele trocou, ó, semestre. Mas vamos lá, vamos ler mais aqui que tem outros erros. De acordo com a LDO, não é de acordo com a LRF, na condição de se verificar no final do bimestre que a realização da receita não comportará o cumprimento das metas de resultado primário, o Poder Executivo, está errado, não é Poder Executivo, é o poder, cada poder promoverá por ato próprio, né, por cada poder, não é só Poder Executivo, limitação do empenho e na movimentação financeira dos três poderes. Então aí, 3 erros para vocês. Esse erro aqui da LDO até dá para passar, né, forçando a barra, mas esses 2 erros aqui. Agora, eu quero colocar uma coisa na cabeça de vocês. Limitações no empenho. O que é isso? O que é isso? Quando o governo quer cortar gastos, quer economizar, ele faz o quê? Limita o empenho. Por quê? O empenho, gente, é a primeira fase da execução da despesa, que vai cria obrigação, né? Cria obrigação da autoridade competente, tal. Não está lá na 4.320. Sob condição de implemento ou não, não é isso? Está lá. Então, quando o governo quer economizar, ele vai lá e não empenha, porque empenha é o primeiro estágio da execução da receita. Empenho, liquidação e o pagamento. O pagamento já vai o dinheiro, não é isso? Então é o seguinte, antes de iniciar a executar, ele o quê? Cancela, proíbe o quê? A emissão de empenho. Então limita o empenho. Então limitação de empenho, você tem que colocar o seguinte, o governo quer economizar. Qual que é a maneira mais efetiva do governo economizar? Limitando o empenho, impedindo que ocorra a realização do primeiro estágio da receita. Porque se você não tem a realização do primeiro estágio, você não vai ter o segundo nem o terceiro. O terceiro é o pagamento, que é o dinheiro. 33. Com a gerência da dívida pública, como a gerência da dívida pública é responsabilidade exclusiva do Poder Executivo, apenas o ato de contratação da dívida nova é controlado pelo Poder Executivo, devendo, por isso, ser incluído na LOA outras despesas relativas à dívida são isentas dessa obrigação. Professor, que troço difícil é esse? Vamos analisar. Dois ângulos. Como a gerência da dívida pública é de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo. Ok. Positivo, não adianta. Dívida, gente, é uma atividade, uma função típica do Poder Executivo. Então, esse trecho aqui está ok. Apenas o ato de contratação da dívida nova é controlado pelo Poder Executivo. Está errado, não é só apenas. Como assim, professor? Eu quero refinanciar uma dívida, ou seja, a dívida já existe. Então não é apenas. O refinanciamento da dívida também precisa o quê? Do autorizo do Poder Legislativo. Professor, mas isso é muito difícil. Tudo bem, isso é difícil. Agora, desse aqui em diante, dá para matar a questão. Devendo, por isso, ser incluído na LOA. Ok? Vírgula, ponto, né? Outras despesas relativas a dívidas são isentas dessa obrigação. O erro mais gritante está aqui, isentas. Pelo contrário, a LRF foi bastante exaustivo quando o assunto foi dívida.
A LRF falou o seguinte, a LRF tentou inserir o máximo possível de dívida, gente. Sobre dívida. Foi exaustivo o máximo. Está errado. O erro também está aqui. Mas, professor, como que você fala isso? Falo, sabe por quê? Ó? Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Olha o que diz o artigo 5º da LRF. De novo a LRF. Olha que artigo importantíssimo para o entendimento de vocês. O projeto de lei orçamentária anual, elaborada de forma compatível com o PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as normas desta lei complementar. 2 pontos. Parágrafo 1º. Todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual e as receitas que as atenderão constarão na Lei Orçamentária Anual. Ok. Parágrafo 2º. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na lei orçamentária e nas de crédito adicional. Parágrafo 3º. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preços previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias ou em legislação específica. E, finalmente, é vedado consignar em lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. Não pode dar cheque branco. Então, aqui tem o artigo 1º, parágrafo 1º, parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Ou seja, a questão está errada. Como a gerência da dívida pública é de responsabilidade exclusiva do Poder Executivo. Correto. Apenas o ato de contratação da dívida nova é errado. E vimos que o refinanciamento também faz parte, passa pelo Legislativo. Devendo, por isso, ser incluído na LOA, ok, mas tudo. Outras despesas relativas à dívida são isentas. Tá aí, não está isenta não. Tem que constar dessa obrigação de estar nas leis orçamentárias. Então essa questão está errada, uma questão fácil, muito fácil. Questão 34, meu número da sorte, PPA, né? PPA é Plano Plurianual. O PPA é adotado como referência para a elaboração dos demais planos previstos na Constituição Federal, a fim de garantir a coerência do planejamento orçamentário. Ok, faça a questão. PPA, o que é o PPA? O PPA você tem que entender o seguinte, PPA, a função do PPA é um plano estratégico de médio prazo, 4 anos. O tático é a LDO e a LOA é operacional. Então o PPA tem sim, é uma referência para a elaboração de demais planos. Quais planos? Planos contidos na LDO, planos contidos lá na LOA e outros, né? A fim de garantir a coerência do planejamento orçamentário. Exatamente. Então está super correta essa questão. 35. No PPA, as diretrizes, metas e objetivos dos programas de duração continuados são apresentados de forma regionalizada. E aí, cara, pelo amor de Deus, aluno nosso não pode errar essa questão. Essa questão aqui tem como fundamento o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição Federal, porque esse cara aqui conceituou para nós o quê? O PPA. Na aula eu faço o quê? Então tá certa a questão. Na aula eu faço... Opa, aqui, isso, tá aqui o cara aqui. Na aula eu explico cada vermelhinho desse com um parêntese especial. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Vou provar para vocês que a questão está certa, que a referência foi isso aqui, artigo 65, parágrafo 1º da Constituição Federal. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada. O que ele vai fazer de forma regionalizada? As diretrizes, objetivo,
metas da Administração Pública Federal para despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas ao programa de duração continuada. Ou seja, a forma regionalizada é para diretrizes, objetivos, metas e programa de duração continuada. O PPA, as diretrizes, metas, objetivos, programa de duração continuada, são apresentados de forma regionalizada. Tem. Viu? Concurso, gente. Você pegou a manha, você vai embora. Eu estou muito feliz que eu estou fazendo essas regravações agora, início de 2013 aqui, né? Em março já. Março. E aí, o que acontece, cara? Aí a gente, fazendo essas questões, nos reciclando, a gente vendo, olha, nosso curso realmente é um curso competitivo. Questão 36. Se, próximo ao final do exercício, determinado ente realizar empenho da despesa sem tempo hábil para o seu pagamento, então, os respectivos valores serão, no exercício financeiro imediatamente posterior, classificados como despesas de exercícios anteriores. Esta questão só tem um erro. Achem para mim. Vai, conversa com o computador, cara. Vai lá. Dá um pause no vídeo, lê a questão de novo e acha esse erro para mim. Professor, lê de novo comigo, para me entender. Parece que quando você lê comigo, professor, eu fico mais seguro. Então vamos ler aqui. Se, próximo ao final do exercício, determinado ente realizar o empenho de despesa, sem tempo hábil para o pagamento, seu pagamento, então os respectivos valores serão, no exercício financeiro imediatamente posterior, classificados como despesa de exercícios anteriores. O único erro está aqui, meu filho. Não são despesas de exercícios anteriores. São restos a pagar. Professor, como que você identificou que é restos a pagar? Devido à palavra empenho da despesa. Empenho da despesa. Então aqui, se empenho, está empenho no ano anterior, 2012, fica lá empenho. Se vai para 2013, só pode ser que inscritos em restos a pagar. Professor, mas eu quero que o senhor faça o seguinte. Olha só. O que eu vou fazer aqui? Então vocês perceberam que a palavra despesa de exercícios anteriores, eu vinculei com isso aqui, não é isso? Agora é o seguinte. Professor, eu quero que você corrija essa questão, não mexendo em despesa de exercícios anteriores. Ok. Eu vou trocar aqui, ó. Eu vou tirar essa palavra aqui, ó. Realizar empenho da despesa. Tá? Eu vou tirar esse cara aqui e vou escrever o seguinte, ó. Realizar a inscrição em restos a pagar. É claro que o lapso temporal tem que mudar, né? Tá? O lapso temporal, porque a inscrição é sempre início do ano, né? No final. Vamos desconsiderar essa variável. Então, qual lá? Inscrição restos a pagar. Se não pagou, qual que é o próximo remédio? Esse aqui vai ser o quê? Despesas de exercícios anteriores. Você empenhou. Não pagou. Qual que é o remédio possível? Restos a pagar. Duas maneiras, está aí. Questão errada. Rapaz, essa prova aqui do Conselho Nacional de Justiça, meu papo reto com vocês, cara. Na moral. O CESP foi bacana, hein, cara? Vocês, hein? 37. Uma despesa pública é considerada não efetiva quando não reduz a situação líquida patrimonial da entidade no momento de sua realização. Correto, exatamente. Não efetiva. Agora, uma despesa efetiva altera a situação patrimonial líquida.
Exemplo, pagamento com pessoal. Pagamento com pessoal vai reduzir o quê? A situação líquida. Gente, é incrível a quantidade de questões que agora a todas as bancas, a banca do CESP, a FCC, ESAF, FUNESP, diversas bancas no Brasil todo, eles estão pegando, gente, esses assuntos de administração financeira e orçamentária e estão trazendo mais conceitos de contabilidade. Aos poucos os caras estão o quê? Incluindo o quê? Contabilidade. Por isso o professor já está matriculado num curso top de linha de contabilidade pública. Contabilidade pública, eu quero pagar os créditos esse ano e já no decorrer do curso o professor vai gravar sim o nosso curso de contabilidade pública aí que eu estou devendo para a galera desde 2011. Esse ano, 2013, eu vou pagar essa dívida com o pessoal aí. 38. Se um ente governamental realizar despesa que tenha como objetivo o custeio de servidores públicos com atividade ligada à manutenção predial, então, esses recursos serão classificados de capital? Fácil, né, gente? Gente, se é custeio, não é capital. Se é custeio, é despesas, o que? Classificação corrente? Despesas correntes. Então, o erro está aqui. Fácil demais, né? Isso aqui está lá na nossa aula, classificação da despesa orçamentária. Não está errada. Vamos fazer mais uma aí. 38, 39, né? Gente. Agora é o seguinte, bater uma real para vocês. Essa aqui é a única questão dessa prova de AFO, de ponta a ponta, papo reto com vocês. Essa é a única questão da AFO, 25 questões aí, questão da prova de AFO. Que se você fez o nosso curso, você não teria condições de acertar essa questão aqui. Porque olha o que o cara fez aqui, ó. A integração por meio de arquivos de BET é de lote, né? BEC, não sei. Permite a troca de arquivos textuais entre as unidades gestoras e o CIAF, possibilitando tanto a importação quanto a extração de dados do sistema. Isso aqui, realmente isso aqui, eu não sei, se eu não sabia esse conteúdo aqui. CIAF, a gente sabe somente coisas básicas, não é isso? Aí, essa aqui foi uma questão aqui, na minha opinião, que estava até fora do conteúdo do edital. Então, não sabia, essa questão aqui foi dada como correta, eu não tenho muita coisa a comentar, porque não é minha área esse negócio aí de troca de arquivos. Isso aqui está mais para o nosso grande professor Cato Júnior de informática, o cara é 10, né? 40. Se determinada unidade orçamentária precisar de recursos adicionais para cobrir necessidades de pessoa física, então a destinação desse recurso não poderá ser feita por meio de créditos adicionais. Gente, então é o seguinte, a unidade está precisando de mais recursos orçamentários. Qual que é o único instrumento possível para majorar os recursos orçamentários? É através dos créditos adicionais. Ou seja, o erro está na palavra não. Não, está errado, porque poderá, tem que ser feita por meio de crédito adicional, para adicionar a dotação anterior, que pode ser 3 tipos de créditos adicionais. Primeiro, suplementares. Segundo, especiais. E terceiros, extraordinários. Então está aí para vocês, a questão está errada e o erro encontra-se na palavrinha não. Questão 41. Está terminando, meu povo. Com a preparação para os debates da LOA, a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso devem ser elaborados pelo Poder Executivo logo após a publicação da LDO. E aí, professor? E aí eu vou dar um Ctrl M aqui. Vou explicar um negócio para você. É assim que funciona.
Primeiro, vai fazer o PPA. Segundo, você faz a LOA. Terceiro, você faz segunda a LOA, terceira da LDO, segunda e terceira LOA. Quarto, você faz a programação financeira. Tá? Tá aqui. Os duodécimos, tudo tá aqui. O cara me fez o seguinte, professor. O único erro dessa questão está em 2 letras. Tá? Outra coisa importante, essa programação é feita pelo executivo, ó. Aqui está correto, ó. É LOA. O cara colocou LDO. Então ela está errada somente nisso aqui. Tente sempre localizar o erro nas questões do CESP. Bacana, vamos lá, 42. Pam, 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 pam. Quando determinado recurso legalmente vinculado não é executado em seu próprio exercício, a vinculação da receita é descaracterizada no exercício posterior para facilitar o controle da execução. O princípio da não vinculação orçamentária diz que a receita não pode ter vínculo, não pode ter carimbo, não é isso? Só que eu falei para vocês, isso aqui é um princípio que mais tem, é o quê? Que mais tem esse princípio são exceções. Professor, eu quero um exemplo aí de receitas vinculadas. Tudo bem, vamos pegar lá, ó. Repartição das receitas tributárias, né? Você pega ali, ó. IPVA. IPVA é o imposto estadual. Nesse imposto estadual, 50% é para o Estado e 50% é para o município. Ele arrecada. Se ele arrecada, ele tem o quê? Tem uma despesa, vai ter que repassar. Quando determinado recurso legalmente vinculado não é executado em seu exercício. Então é o seguinte, em 2012, o cara arrecadou o IPVA. Não repassou em 2012, vai para 2013. Em seu próprio exercício. A vinculação da receita é descaracterizada? Não. Se ela é vinculada, esse 50% ainda vai ficar para o município. Vai ficar. Então o erro está no descaracterizado. Ela não perde a descaracterística, porque a receita ela é vinculada. Não pertence ao ente. Isso. Pronto. 43. A receita tributária em relação à procedência é classificada como derivada. Professor, essa aqui é o quê? É uma classificação da receita orçamentária. Ela pode ser originária, tá certo? E ela pode ser derivada. Gente, originária significa que a receita origina do próprio Estado empresário. O Estado tem um imóvel, ele aluga aquele imóvel. Então, aquele imóvel alugado vai ser uma receita originária. O Estado tem empresas, as empresas dão lucro. Então, o resultado da ação do Estado empresário vai ser originária, que vai origem do próprio Estado. Derivada, que deriva dos outros. Onde que vem o dinheiro da receita tributária? De nós, contribuintes, não do próprio Estado. Então, ela está correta. Professor, eu não entendi. Não tem problema, aqui tem reforço pedagógico. Nós temos aqui, quanto à coercitividade, uma receita originária e receitas derivadas. Provenientes da exploração do patrimônio. É o quê? Do próprio Estado. Derivadas do próprio receitas tributárias, contribuições. Aqui para vocês aqui, façam essa leitura aí para esse reforço pedagógico. Questão 44. Em relação à categoria econômica, a receita pode ser corrente ou de capital? Pô, de graça, claro. Nós temos lá, categoria econômica, nós temos receitas correntes, despesas correntes.
receitas de capital, despesas de capital. Então, claro, a questão como essa aqui não pode perder em questões corretas. Última questão. Se, ao desativar unidades de determinado órgão, o governo deixar de utilizar alguns imóveis, sendo esses imóveis posteriormente alugados para iniciativa privada, então as receitas desses aluguéis deverão ser classificados como receitas correntes. Sim, receitas correntes. Vamos lá. Então está correto. Professor, como é que você sabe? Está aqui o plano de contas. Receita corrente. Quais são? Receita tributária, de contribuições patrimoniais, agropecuária, industrial, serviços, serviço patrimoniais está aqui. Receita de aluguéis e patrimoniais. Transferências correntes, outras receitas correntes. Receita de capital, operações de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos, transferências de capital e outras receitas de capital. Bacana, legal. Então termina aqui a nossa aula de correção da prova do CNJ. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.